Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma reflexão baseado na carta de Tiago. E hoje eu gostaria de convidar você a que acesse a sua Bíblia na carta que escreveu Tiago, no capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 9 até o 11. Diz o seguinte, a carta de Tiago, no capítulo 1, versos de 9 a 11. Lembrando sempre que se você tiver algum pedido de oração, que você coloque agora aí no chat direto, porque durante a estreia eu estarei ao vivo com vocês pelo chat direto. E passando esse momento aqui do nosso encontro, você pode também colocar o seu pedido de oração dentro dos comentários do vídeo. Eu terei o prazer de estar nessa caminhada de oração com você. Diz o seguinte, então, a carta de Tiago, no capítulo 1, versos de 9 a 11. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz calor e seca a planta. Cai, então, a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. O texto aqui é bastante interessante, ainda estamos num contexto em que Tiago ele acabou de falar sobre os benefícios da aprovação, sobre a busca da sabedoria divina, e agora ele usa aqui a palavra orgulhar duas vezes, uma para o irmão pobre que fica rico e outra para o irmão rico que fica pobre. Tiago, na verdade, aqui ele está querendo enfatizar como essa vida é transitória, como tudo nessa vida é transitório, como todas as coisas desse mundo passam. E por conta disso, são coisas em que nós não devemos depositar nossa confiança e nem nos orgulhar. Se a gente for observar aqui, se ambos não devem se orgulhar, se vivendo em situações financeiras completamente diferentes, né? Ambos devem se orgulhar. Um porque era pobre ficou rico e o outro que é rico ficou pobre, é porque, na verdade, não é a situação financeira que deve ser o motivo do orgulho deles. Até mesmo porque, meus caros, a pobreza, ela não é má. E não acontece quando você é incrédulo, quando você tem falta de fé, assim como a riqueza, ela também não vai legitimar a fé de ninguém. Ninguém pode se dizer mais espiritual porque é rico, né? Da mesma forma que o pobre não pode ser acusado de ser pobre porque ele tem falta de fé, o rico também não pode ser condenado por ser rico e muito menos ser considerado mais espiritual porque é rico. Ele deve sim ser exortado, e isso Paulo vai falar ao jovem Timóteo, quando essa riqueza passa a ser uma fonte em que ele se assegura, né? Em que ele se segura na sua confiança, quando ele põe a sua confiança na riqueza, ou quando ele é avarento, quando ele é mão de vaca, né? Quando ele é ganancioso. Isso Paulo vai deixar claro ali para Timóteo, na primeira carta dele a Timóteo, no capítulo 6. Eu vou ler aqui o verso 9 e 10 e depois o de 17 e 18, que diz o seguinte, 1 Timóteo 6, 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína, na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentam a si mesmas com muitos sofrimentos. Versículo 17. Ordene que os que são ricos no presente mundo não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem e sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento
para o que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Bom, se eles não devem se orgulhar pela questão financeira, se não é a questão financeira o motivo deles criarem no seu coração um orgulho, então em que eles devem se orgulhar? Daquilo então que Deus efetivamente dá valor. E aí então vai surgir a pergunta naturalmente: afinal de contas, o que é que tem valor para Deus? E quando eu penso nessa pergunta, eu lembro de Jesus. Porque Jesus, quando ele está lá nas bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 3, ele diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. A expressão pobre de espírito hoje, quando a gente diz que uma pessoa é pobre de espírito, muitas vezes a gente está querendo dar uma impressão negativa àquela pessoa, como se a pessoa fosse uma pessoa pequena, tacanha, mesquinha. Mas com certeza não é isso que Jesus está querendo dizer aos seus discípulos quando ele diz que bem-aventurados, felizes são os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Olha só. Vamos lembrar que, primeiro, espírito é uma palavra que vem do hebraico. Significa ruá, né? A palavra espírito no hebraico é ruá. E uma outra tradução para a palavra ruá é vento. Bom, vamos lembrar também que ruá, no Antigo Testamento, é o Espírito Santo. Então, na verdade, o que a gente percebe aqui é que Jesus ele faz um jogo de palavras. Ele diz que bem-aventurada é a pessoa que se inclina ao vento. Ou, entendendo que ruá também é o Espírito Santo, bem-aventurado é a pessoa que se inclina ao Espírito Santo. Ou seja, Deus valoriza aquele ou aquela que, compreendendo a sua posição, que compreendendo a sua condição diante dele, se submete ao Espírito, se inclina ao Espírito, se inclina a ruá de Deus, se inclina a esse vento, ao Espírito Santo que sopra aonde quer, a quem ele quiser. E aí então é por isso que Tiago, mais à frente, não quero aqui adiantar texto, mas no capítulo 4, versículo 6, ele vai citar Provérbios 3, 34, que diz lá, né? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Esses humildes, essas pessoas que se inclinam ao vento, que se inclinam a ruá, que se inclinam ao Espírito Santo de Deus, seguindo a orientação do Santo Espírito de Deus. Por quê, meus caros? Aquilo que você dá valor é aquilo que vai determinar a tua agenda. É aquilo que vai determinar as suas prioridades, é aquilo que vai guiar o seu comportamento como um todo. E se você tiver que se orgulhar de alguma coisa, orgulhe-se, aí claro, sempre num bom aspecto dessa palavra, orgulhe-se de buscar sabedoria em Deus, a sabedoria divina que Tiago está falando dentro do contexto maior desse capítulo. Orgulhe-se de ser submisso ao Espírito Santo, servo do Deus Altíssimo. Orgulhe-se dessa sabedoria divina que vai te fazer entender e discernir aquilo que é transitório e que vai murchar, dos tesouros que a traça pode corromper, daquilo que é, como diz lá a antiga tradução de João Ferreira de Almeida, né, da carta de Pedro, daquilo que é imarcessível, ou seja, daquilo que não se pode estragar, daquilo que é imperecível. E
saber discernir isso, saber ter isso muito claro, é motivo de um bom orgulho, porque uma pessoa assim, é uma pessoa que tem uma sabedoria vinda dos altos céus e que se submete ao Santo Espírito de Deus. Se sou rico ou se sou pobre, o meu valor está em reconhecer que eu sou tão somente dependente de Deus em toda e qualquer situação que eu me encontrar. E aquilo que eu tenho de mais precioso na minha vida é o fato de ter o direito em Cristo Jesus de ser chamado Filho de Deus. E eu quero convidar você, nesse momento, que abaixe a sua cabeça, que feche os seus olhos, porque nós iremos orar a esse Deus. Santo Deus e Pai, nós queremos, Senhor, mais uma vez, chegar ao Teu trono de graça, Senhor, entendendo que este não seria um local em que nós, Senhor, seríamos dignos de chegar, mas é porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e nós reconhecemos, Senhor, esse tão grande feito de salvação, é que nós podemos chegar diante de Ti como filhos e filhos amados. Ó Deus, e que essa realidade, Senhor, de sermos Teus filhos, seja, Senhor, para nós, no fundo da nossa alma, aquilo que verdadeiramente nós atribuamos valor, Senhor. Que a coisa mais importante para nós seja reconhecer a nossa condição de filhos e testemunharmos, vivermos, termos as nossas agendas, prioridades, comportamentos guiados por essa condição de filhos, em submissão, em inclinação ao Teu Santo Espírito. Que tenhamos então assim, Senhor, a capacidade de discernir aquilo que é transitório, daquilo, Senhor, que é excelente e que vai perdurar para a vida eterna. Nós assim oramos, desde já agradecidos o fazemos, porque nós oramos com fé no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Meu caro, que Deus te abençoe, uma excelente semana e até a próxima.